Agora que já vimos os conceitos que vamos usar, vamos partir para os comandos em si que a gente usa para voltar no tempo. Temos basicamente três comandos que a gente usa para voltar no tempo: o restore, o reset e o revert. Vamos ver cada um deles um por um e vamos destrinchar eles aqui. Começando pelo restore, ele é um comando para você restaurar o estado ao seu último commit. Então, vamos supor esse cenário aqui em que você tem esse último commit aqui e você está preparando o seu próximo. Você está lá fazendo seu código e tal, e quando estiver pronto você vai mandar isso no commit. Mas você ainda não fez esse commit, beleza? Então, enquanto você estiver digitando e não adicionou isso na stage area e você der o git restore, ele vai apagar todas as suas alterações, beleza? E se você passar para ele uma flag de staged e o seu é, arquivo e o seu arquivo tiver linhas que estão staged, que estão na stage area, ele vai tirar isso da stage area. Ele não vai apagar, ele só vai tirar da stage area. Beleza? O segundo comando que a gente vai ver, talvez seja o mais importante deles, é o git reset. Ele é um comando que você usa para voltar num commit específico que você escolhe no seu código, qualquer commit. E tudo que tiver entre a head e o commit que você escolheu vai ser apagado. Beleza? Vamos aqui ver as três abordagens que ele tem. Ele tem a abordagem soft, a mixed e a hard. Começando pela soft, vamos supor que você está nesse último commit aqui, nesse vermelhinho, e você quer voltar para esse aqui, esse branco. Quando você der o git reset soft e escolher esse commit aqui, ele vai apagar o commit da head e todos os outros que tiverem no meio. Ele vai apagar esse daqui, por exemplo. E o que ele vai fazer com as suas alterações que tiverem nesses commits é tirar de repository, que está lá os commits, né? E vai mandar tudo para stagem. Todos, todas as alterações. Aí a segunda abordagem é a Mixed. A Mixed, ela vai fazer a mesma coisa. Você vai estar no commit específico, vai escolher qual você quer voltar e ele vai apagar todos os commits no meio. Só que ao invés dele mandar tudo para a staging area, ele vai tirar da staging area e vai mandar direto para o seu work directory. Então o Git não vai mais traquear aqueles arquivos que você mandou voltar. E a última abordagem, a hard, a mais, vamos dizer, assertiva deles, é a mesma coisa, né? Tá no último commit, vai apagar os do meio. Só que em vez dele mandar o do repository de volta para o work directory, ele vai apagar todas essas alterações que estão nesses commits. Então o seu projeto vai voltar a ser como era nesse commit aqui e tudo que tiver para frente dele vai ser apagado. E por último, o git revert, que ele cria um novo commit que vai desfazer outro commit. Então vamos supor que você está aqui no commit C, que é o seu último commit, e você dá o comando git revert B. O que ele vai fazer? Ele vai apagar as alterações que estão em B, vai apagar mesmo, e vai criar um novo commit sem essas alterações de B, chamado D. Mas tem um porém. Se você der revert em B, mas no C teve alguma alteração que mexeu em alguma coisa do B, ele vai dar conflito. Porque o Git não vai saber se você quer apagar tudo ou se você quer manter alguma coisa que estava em C. Assim fica meio confuso, mas é só para dar um conceito inicial. Vamos ver isso na prática agora. Estou aqui no VS Code com o nosso arquivo de sempre e vamos começar com o Git Restore. O Git Restore, como eu disse, ele funciona antes de você commitar. Então vamos escrever só uma linha aqui de teste e vamos fazer git restore com o nome do arquivo, história.md. É isso que ele faz. Ele voltou para o estado do último commit, estava salvo, né? E apagou o que estava a gente acabar de escrever. Se a gente fizer teste e adicionar, aqui ele vai estar no staging area, né? Git status. Vocês podem ver que ele está para ser comitado. E se a gente der git restore no arquivo, ele não vai fazer nada, porque ele está em staging. Para a gente tirar isso daqui de staging, a gente faz git restore staged e o nome do arquivo. Beleza, ele saiu de staged, né? Dá pra ver aqui que apareceu o highlight verde. A gente dá git status.
ele mostra aqui que as mudanças não estão staged. Vamos apagar. E agora vamos mostrar o cenário. E ele não funciona de nenhum jeito. Se a gente adicionar isso daqui, comitar e tentar dar o git restore. Opa, faltou o nome do arquivo. Ele não vai fazer nada, porque o nosso último commit é o que a gente acabou de fazer, que é o teste. E o restore, ele só volta o estado do seu código para o último commit. Agora, vamos dar uma olhada no reset. Mas para usar o reset, a gente precisa do ID do commit. Então vamos pegar o ID dos commits aqui. Eu quero voltar para esse commit aqui, que ainda não tinha as alterações de teste. Beleza? Vamos limpar aqui. Git reset soft. Se vocês lembrarem da abordagem soft, ela é essa daqui. E ela mantém o staged, né? Ela apaga os commits e manda tudo para staging area. Soft e o código do commit. Se vocês notarem, ficou aqui a letrinha M. Isso é o git status. Ele está com a mudança para ser commitada. Isso é git log. Tá? Vocês podem ver que o commit que tinha, que a gente fez de teste, sumiu. Beleza? Vamos limpar aqui. Vamos ver as outras abordagens. Deixa eu commitar de novo. Teste. E vamos dar o reset de novo. Só que agora com a abordagem mixed. A mixed é aquela que manda do repository direto para o working directory. Ele apaga os commits, mas ele não deixa em staged. Ele deixa no nosso computador só. Tem o git traquear. Então mixed e o código do commit. Agora, se vocês notarem, e demos o git status, as mudanças não estão staged. Então, o teste aqui está verdinho. Beleza? É isso. Se a gente quiser commitar isso de novo, tem que ser git add ponto. Git commit. -m. Teste. Vamos limpar e ver a última abordagem, que é a hard. Git reset hard. A hard é aquela que apaga todas as alterações que estão nos commits. Então, reset hard. Fala o código. Apagou. Voltou a ser exatamente como era no commit do pull request. E agora, nosso último comando, que é o git revert, ele faz isso daqui. Ele vai escolher um commit, né? Você vai escolher um commit. Ele vai desfazer as alterações desse commit e vai criar um novo commit sem essas alterações. Então vamos lá fazer isso. Primeiro a gente tem que fazer as alterações, né? Então vamos adicionar aqui o final, commitar, commit "-m", final e o início aqui. Bem bobo mesmo, só para ilustrar. Início. Beleza? Agora, a sintaxe do git revert é essa daqui. Git revert e o id. A gente precisa do id, né? Git log. A gente quer apagar, quer desfazer esse daqui no final. Vamos copiar. Git revert. Cola. E ele vai abrir esse editor aqui. Esse editor ele chama de Vim. Você pode editar a mensagem do commit aqui, vai ser essa primeira linha aqui, o revert final. Eu não vou alterar aqui, mas depois que você alterar, é só você digitar dois pontos, QA, e sai do editor. E aqui vocês podem ver que ele apagou o final. Se a gente der git log online, o commit do final ainda está aqui, ele não apagou, ele só desfez e criou um novo commit sem as alterações dele. Só que aí tem um porém. Vou dar um git reset para a gente começar desde o começo lá. Git reset
Beleza, voltamos. Deixa eu apagar. Vamos chamar de olá mundo. Git edit. Ponto. Git commit. Menos M. Commit 1. E agora a gente vai alterar essa linha aqui. Olá, usuário. Git edit. Ponto. Commit 2. Beleza. Agora vamos tentar dar revert nesse primeiro commit. Daqui. Opa, git revert. Colo o commit. Dá enter. E tá aí. Deu conflito. Então ele vai pedir pra gente arrumar. Se você quer manter as alterações, que é o que a gente fez no commit 2, a gente trocou para usuário, ou se você quer deixar, desfazer mesmo as alterações a partir desde aquele commit que você escolheu. Porque no caso do primeiro commit não tinha nada, né? Então, se a gente aceitar a primeira, ele vai apagar do mesmo jeito. Beleza? Vamos escolher essa daqui mesmo. A gente só precisa adicionar e fazer um git revert traço traço continue. E aqui é o mesmo esquema. Dois pontos QA. Ele sai. A gente dá git log. Tá aí o novo commit, que ele reverteu do commit 1. Algumas dicas finais aqui, só pra gente terminar. Vamos fazer um commit aqui. Vamos botar com commit de teste. Teste. Dá o git log. Eu não sei vocês, mas eu não gosto de ter que ficar dando git log toda hora pra ficar pegando ID de commit. Então, nesse caso aqui, que eu só quero voltar um commit, o que você pode fazer? Você pode fazer o git reset. Eu vou fazer o mixed mesmo. E ao invés de eu copiar esse código aqui e colar aqui, eu vou passar assim. Head, que é o ponteiro que aponta para minha última, para o meu último commit, que no caso é o teste aqui. Vocês estão vendo o ponteiro apontando para cá. Till. E depois do till, você pode passar quantos commits você quer que ele volte. Que no caso eu quero voltar um só. Então head till 1, dou enter. E ele voltou para o commit anterior. A gente dá git log. Vocês viram que apagou o commit. E ele aqui está fora de staged porque a gente usou a flag mixed. Então, essa é uma das dicas. Agora, uma última dica, o último comando que a gente vai ver aqui nessa capacitação é um comando para ajudar vocês a trocar de branch quando tiver alguma alteração. Por exemplo, a gente tem aqui esse teste, ele não está adicionado no stage nem nada, no git status, ele tá só no diretório, só no working directory. E vamos supor que agora eu não quero mais mexer nessa branch, eu quero trocar para uma branch que eu estava mexendo anteriormente, mas eu não quero perder o progresso que eu tinha nessa. Então, vamos supor que eu quero trocar para main. Git checkout main. Olha o que acontece. Ele fala que por causa das minhas mudanças locais, alguns arquivos podem ser sobrescritos. Então, ele pede para a gente ou commitar as nossas mudanças ou fazer stash delas antes de trocar a branch. E o stash é exatamente o que a gente vai ver por último aqui. O git stash, ele é como se fosse um armário que você pode guardar as suas alterações para você usar depois. Então, vamos dizer que eu quero trocar para mim e tem esse teste me atrapalhando aqui. Eu vou dar git teste. Ele vai apagar. E isso aqui vai ficar salvo no, no meu stash, no meu armário. Então, agora eu posso trocar para mim sem problemas. E agora eu quero voltar para meu develop e continuar onde eu estava trabalhando. Então eu vou voltar lá para develop. E vou trazer
as nossas alterações de volta. Se a gente quiser ver as alterações, a gente pode passar git stash list. Ele mostra aqui que tem uma stash que a gente pegou da develop, né? Nesse commit aqui. E se a gente quiser trazer ela de volta, essas alterações, é só passar git stash apply. E voltou o nosso teste. E ele não está staged, né? Ele está no nosso working directory. Falando mais um pouquinho sobre o stash, ele funciona como uma pilha. Então, toda vez que a gente dá o apply, ele não apaga o que estava guardado lá. Se a gente der git stash list, vocês podem ver que ainda está aqui a nossa alteração. E se a gente quiser fazer outra alteração, teste 2 aqui, por exemplo, e der o stash nisso daqui, a gente pode dar o git stash list de novo. E tá lá. Ele colocou primeiro, aquela primeira alteração que a gente fez é a 0, né? E depois ele colocou a 1 aqui por baixo. No caso aqui ele está uma pilha ao contrário, mas se a gente der um git stash apply de novo, ele vai inserir a de baixo primeiro. É o beleza? Agora, como eu disse, o git stash ele mantém isso daqui toda vez que você faz o apply. Se você quiser tirar a última alteração que está nessa lista, você pode usar o git stash ao invés do apply, né? Você usa o pop. Ele vai tirar o último da lista. Show? E se quiser limpar o stash e não quiser mais nada guardado lá, você dá um git stash clear. E aí não vai ter mais nada. Isso daqui é muito útil quando você está trabalhando numa branch e você não quer perder o progresso dela, mas ela ainda não está pronta para ser comitada. Vamos dizer que você está fazendo uma função para colocar no projeto, mas ela ainda está dando erro, ela não está pronta para fazer um commit dela. Mas você precisa ver uma parada que está em outra branch. Então você coloca essas alterações em stash para voltar nelas depois que você vê o que você precisa ver na outra branch. Então é isso, galera. Chegamos ao fim da nossa capacitação de Git GitHub. Foi um prazer ter vocês aqui. Espero que vocês aproveitem o conteúdo daqui. Leiam o material de apoio também para aprofundar um pouquinho mais. Pesquisem por conta própria e utilizem bastante, pratiquem bastante os conceitos daqui nos seus projetos futuros e no treinei aqui da Byron. É isso, galera. Muito obrigado pela atenção e espero vocês na próxima capacitação.